Este episódio é patrocinado por pessoas que dizem Arch Enemy. Sejam bem-vindos a mais um 2 Minutes Too Late, o programa que vos fala das bandas de metal que nunca chegaram à fama por estarem 2 Minutes Too Late. O meu nome é Pedro Gado, sou jornalista musical e tenho andado desaparecido porque estivemos em época festivaleira e passei grande parte do meu tempo a tentar entrar como repórter nos bastidores dos festivais. Mas por algum motivo, o meu nome não foi parar às press lists dos eventos. Será que me enganei a escrever o meu endereço eletrónico? Será que Pedro Gado Metal Lord @altavista.net já não existe? Os grandes festivais de metal do verão já acabaram. E pelo que pude apurar do lado de fora dos recintos, até correram bem. No entanto, houve outros festivais, menos conhecidos e muito menos frequentados, que trouxeram alguns nomes que, infelizmente, não são conhecidos pelo vasto público metaleiro festivaleiro. Para dar o exemplo de apenas alguns, no início do mês de julho tivemos o TOA, onde passaram nomes tristemente desconhecidos como os espetaculares Klitsnot e os lendários Sprayer. No final de julho tivemos o Taurus Lobilis, por onde passaram os Fish God Armageddon, os Samuel, e onde marcaram presença de forma absoluta e concreta os Hypotenuse, que deram grande concerto, mas infelizmente ninguém estava lá para os ver. Já no mês de agosto tivemos o Magus Metal Meet, onde atuaram grandes nomes ignorados pela vasta maioria do público, como os míticos Handle Ass, os brutalíssimos 6 Foot Longs, a banda de Chris Barney que mencionei no episódio sobre os não menos tristemente desconhecidos Carnival Corso, os extravagantes Satirical e os clássicos Stradivarius. Mas infelizmente nenhum destes festivais teve, como é comum dizer-se, aderência, ao contrário de outros festivais que decorreram pelo país fora, que tiveram, como é menos comum dizer-se, adesão. E isto leva-me, mais uma vez, à ingrata tarefa de vos trazer mais uma banda que não teve a sorte que merecia ter tido e que por escassos minutos não chegou à fama da qual era merecedora. As terras de Sua Majestade sempre nos trouxeram grandes bandas de variadíssimos géneros e subgéneros do glorioso mundo que é o heavy metal. Particularmente poderosas bandas de death metal que deixaram a sua marca indelével durante a sua efêmera existência. No entanto, é uma tristeza profunda pensar que para todas essas bandas que chegaram à fama, existem um sem número de bandas igualmente boas que nunca tiveram a oportunidade de brilhar. Também elas com o seu curto espaço de tempo neste planeta melómano. Um dos subgéneros do metal que nunca chegou a ter muito reconhecimento, tendo em conta que os seus únicos praticantes são a banda que vos trago hoje, foi o Love Death Metal. Não confundir com o subgénero Love Metal, porque esse é outro que teve também a sua cota parte de bandas que nunca chegaram a ser conhecidas, nomeadamente os finlandeses Ham, um acrónimo muito inteligente para a banda His Ambiguous Mastectomy, banda do icónico mas desconhecido vocalista Philip Phallus. Love Death Metal, o subgénero de metal que, se tivesse sido escutado com atenção, não teria deixado indiferente o mais bruto do metaleiro de coração empedernido. Os Bolton Thrower foram uma banda que, através do seu som bruto, conseguiam transmitir aos ouvintes que, na verdade, não faz mal nenhum
amar alguém à bruta. Inspirados pela máxima Love is a Battlefield e pelas baladas ultra-românticas do famoso cantor Michael Bolton, os Bolton Thrower, durante a sua carreira, conseguiram unir essas duas premissas de forma a brutalizar o ouvinte com ternura e paixão. É em 13 de junho de 1988 que é editada a primeira descarga de hinos de amor violento, intitulada In Love There Is No Law, de onde é extraída a primeira balada de amor bélico, Tell Me How Am I Supposed to Live Without War. O som extremo debitado pelos instrumentistas Andy Orca na bateria, Jay Stool no baixo, Kevin Worth e Larry Johnson nas guitarras e a poderosa, mas de certa forma romântica, voz de Charlie Bullets demonstravam ao ouvinte como era possível misturar carinho com violência. Em 1989, editam o seu segundo álbum, Realm of Passion, Slaves to Tenderness, de onde extraem a grandiosa balada How Can We Be Plague Bearers, onde a descarga brutal da instrumentação contrastava, mas estranhamente encaixava, com a voz rouca e apaixonada de Charlie Bullets, que por essa altura, para ajudar ao cenário todo, ostentava uma exuberante cabeleira encaracolada, emulando o magnífico penteado de Michael Bolton. É em 1991 que os Bolton Thrower lançam Love Master, um álbum que os poderia ter trazido para as luzes da ribalta, tivesse o esplêndido single Love is a Wonderful Cenotaph sido escutado por alguém da indústria. Aliás, alguém das indústrias, porque esta malha tinha potencial para agradar o mais neandertal dos metaleiros, como derreter o coração da mais extremista feminazi. Mas infelizmente o Love Death Metal era algo que não aparecia no radar de nenhum dos dois lados. Como o amor é um campo de batalha e a guerra nunca muda, no ano seguinte, 1992, os Bolton Thrower editam o poderosíssimo álbum The Love Crusade, de onde extraem uma das mais brilhantes baladas do género Love Death Metal. When a Man Loves a Woman, The World Burns seria a música ideal para funcionar como pano de fundo para aquele momento em que todos os homens pedem uma mulher em casamento e ela diz que sim. Percebes agora, Wanda? Percebes agora, Wanda Angel Dark 666? Nós podíamos ter resultado. Bastava ter esperado 5 minutos e 25 segundos, que é o tempo de duração da música. Enfim, peço imensa desculpa por este desabafo tão íntimo, mas como podem verificar, o Love Death Metal teve um enorme impacto em mim. Num tempo em que era possível fazer-se um álbum inteiramente inspirado por um tema como as modelos de lingerie da marca Victoria's Secret, foi a altura ideal para os Bolton Thrower criarem um álbum assim. Em 1994 lançam For Victoria, de onde extraem o single Said I Loved You, But I War, uma balada tão melosa e violenta que era capaz de derreter a cueca de couro do mais acérrimo fã do true Scandinavian Viking Metal, sem nunca fugir à sua vertente mais sensual do rótulo Love Death Metal. Muito atenciosos e cheios de respeito pelas mulheres, os Bolton Thrower editam em 1998 Missionary, que como tema central tinha a sempre clássica, mas efetivamente romântica, posição sexual. Essa sensualidade e preocupação estavam patentes no single Can I Touch You? There, Behind Enemy Lines, onde o próprio título da canção é em forma de pergunta, para demonstrar adequadamente as intenções delicadas
dos Bolton Thrower, brutalmente românticos. Em 2002, Charlie Bullets decide sair de livre e espontânea vontade dos Bolton Thrower para perseguir uma breve carreira de decorador de interiores de morgues hospitalares. Para o lugar do vocalista veio o não menos talentoso e muito sentimental Wade Ingrid, ele vocalista da desconhecida banda de death metal gramático, os Terrible Diction. Wade gravou o álbum Honor, Valor, Affection. O single Inside the Wire, I Found Someone mostrava os mesmos Bolton Thrower a debitar o seu amor da forma mais agressiva e Wade Ingrid a mostrar-se muito habilidoso num registro tão sensual e quente, capaz de trazer luz ao coração da mais obscura e misântropa fã de depressive, frostbitten, Batcave, suicidal, one-man band black metal. Seria no ano de 2005 que os Bolton Thrower editariam o seu último álbum. Charlie Bullets regressara à banda depois do seu breve hiato e gravou Those Once Lovable, de onde seria retirado o single A Safe Place from the Kill Chain. Mais um exemplo musical de que o Love Death Metal deveria ter sido um subgénero que merecia ter conseguido chegar ao estatuto de género, assim que centenas de bandas passassem a emular aquilo que tinha sido originado pelos Bolton Thrower. Mas infelizmente, a súbita partida desta para melhor, de livre e espontânea vontade, do baterista Marvin Kursk, colocou um ponto final na brilhante mas incompreendida carreira, carregada de corações desenhados em substituição da pintinha do I dos Bolton Thrower. Foi Charlie Bullets que confirmou que a banda teria chegado ao fim, e depois do anúncio feito, cavalgou num cavalo branco por uma praia em direção ao pôr do sol, com os seus longos caracóis molhados, banhados pela brisa marítima, em direção à guerra.